que um grupo de espíritas, sobrevivendo nesta grande metrópole, consegue manter acesa a luz da espiritualidade superior, em meio ao materialismo de graça abundante ao nosso derredor. É extraordinário isto. Por isso a minha emoção, por isso também a minha gratidão a Jesus por denotar em cada expressão de vocês um imenso carinho para conosco, pelo qual nós muito agradecemos. Agradecemos pela consideração do convite que nós acorremos a atender. Pedimos então que o Alto nos abençoe, que possamos fazer jus não só ao carinho de vocês, mas ao esforço de todos para realizar eventos como estes. Mas eis que estou lhes falando, e na verdade eu disse para mim mesmo: nada posso dizer depois da nossa Heloísa. Eu me recordei que a história nos relata o caso interessante do compositor Brahms. Vocês conhecem, naturalmente. Dizem que ele foi assistir à apresentação da 9ª Sinfonia de Beethoven e, extremamente admirado, comovido, diante da beleza daquela composição, ele deixou-nos uma expressão de humildade, dizendo: agora nenhuma outra sinfonia poderá ser composta, porque esta é a máxima possível. Então me lembrei disso. Né? Porque, evidentemente, acrescentar... Não? A tecnologia se nega? Não? Algum lugar? Já vai. A tecnologia não falha. A tecnologia não falha. Só dá um susto, né? Eu sou de uma geração antiga, que não é de vocês, em que as coisas não funcionavam, né? Colocávamos disquetes, os disquetes davam defeito, era terrível, né? Os programas eram incompatíveis. Enfim, estamos na outra era. Trouxemos para vocês esta lição das 3 casas mentais e a evolução humana. Poderíamos tê-la chamado as 3 casas mentais e a transcendência humana. Quizá possam lhe servir para agregarmos, se é possível, alguma informação que a luz extraordinariamente nos trouxe. Mas antes de penetrarmos nesta lição, convém nós fazermos uma pequena digressão com vocês, apenas situando-nos, porque vamos falar de cérebro, vamos falar de componentes do cérebro, parte do cérebro, mas nós não queremos reforçar aqui com vocês um conceito vigente na ciência atual, que é o conceito de localismo. Porque a nossa ciência, ainda dada ao reducionismo e suas interpretações materialistas, gosta de identificar partes do nosso cérebro que se responsabilizam por determinadas funções que nos caracterizam. Mas nós, como
adeptos do pensamento espírita, estamos perfeitamente cientes de que esse instrumento extraordinário que a bondade da vida coloca à nossa disposição, que é o nosso cérebro, nada mais é do que um espelho da nossa mente. Podemos comparar o cérebro a um extraordinário computador biológico, mas este computador, sem o programador, nada poderá fazer. O espírito é o programador. Ele desenvolve os seus softwares para que o nosso hardware, esse conjunto de 200 bilhões de neurônios, em suas extraordinárias interconexões, possa refletir a nossa consciência, o nosso ser eterno, o nosso espírito. Por isso estamos fazendo aqui uma crítica a Francis Crick. Vocês talvez conheçam, é o chefe do projeto Genoma, que desenhou o código genético humano. E a última informação que temos da ciência é que a ciência está tendendo a localizar a nossa consciência numa estrutura cerebral chamada claustrum. E diz aí o pesquisador da neurociência, Francis Crick, você, suas alegrias e tristezas, suas memórias e ambições, sua noção de identidade e seu livre-arbítrio nada mais são que a interação de um vasto conjunto de células nervosas situadas no claustrum. Nós vamos nos evadir deste conceito. Evidentemente, nós não somos uma secreção cerebral, porque se assim fôramos, ao extinguir-se o cérebro, nós deixaríamos de existir. E nós estamos perfeitamente cientes de que não. Portanto, o cérebro é uma coisa, a consciência é outra. A consciência não é produto do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento que reflete parte da nossa consciência. A lição que trazemos hoje para vocês está no livro No Mundo Maior, do nosso querido André Luiz, no seu capítulo 3, intitulado A Casa Mental. Vamos ler. Trata-se de um pequeno diálogo que André Luiz desenvolve com seu instrutor Calderaro. No sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no momento atual, no momento evolutivo do nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem material de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Pronto. Perfeitamente compreendido. Costumamos ler isto e pouco entendemos, não é verdade? Não estou fazendo, evidentemente, né? Não estou aqui tirando, né, o valor da interpretação, da leitura de todos, né, e da capacidade de vocês, evidentemente. Mas convém nós pararmos um pouquinho, né? Respirar fundo e vamos de novo. Vamos ler melhor. O que quer dizer isso? O que nós estamos entendendo disso? Vocês entenderam alguma coisa? Entenderam? Não preciso explicar mais? Pois bem, André Luiz está dizendo-nos que o nosso cérebro pode ser dividido em 3 regiões distintas. E nós vamos ver que a estas regiões distintas irá corresponder parte do funcionamento da nossa consciência. Então aí nós poderemos dividir o nosso cérebro em 3 regiões. Primeiro, o chamado... A minha setinha está aparecendo aí? Tá. A parte mais primitiva do nosso cérebro, que é o tronco cerebral,
representa então aqui o cérebro dos répteis. E aqui nós temos componentes do nosso cérebro que comandam as funções básicas da vida, as funções necessárias à nossa existência. Por exemplo, controle da respiração, controle do batimento cardíaco, enfim, o controle da nossa vida vegetativa. Depois nós temos o córtex motor. A minha setinha sumiu? Sumiu. O córtex motor, representado pela porção superior do cérebro da sua parte mediana e posterior. O córtex motor coloca-nos em contato com a realidade em que vivemos. Aí nós temos regiões que se responsabilizam pela nossa coordenação de movimentos, a recepção de sensibilidade, o envio de comandos para o nosso corpo, enfim, uma região do cérebro que nos deixa conectados com o presente em que estamos, com o momento atual em que estamos. E, enfim, a última parte do cérebro, os lobos frontais, onde situamos a nossa imaginação, a nossa capacidade de concepção, enfim, a parte mais superior que nos caracteriza como seres humanos. Portanto, nós temos aí o cérebro reptiliano, o cérebro animal e o cérebro propriamente humano, mostrando-nos então 3 partes do nosso cérebro. Está claro? Isso que nos disse o André Luiz, dividiu o nosso cérebro nessas 3 regiões. Então aqui nós temos o nosso cérebro nas suas 3 regiões, compondo, evidentemente, um instrumento único. 3 cérebros em um. 3 cérebros em um. E continua assim o nosso caldeirão, porque aqui de fato nós vamos nos deter para compreendermos a lição. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo. No outro, residem o esforço e a vontade. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós o passado, o presente e o futuro. Aí está tudo que nós precisamos compreender desta extraordinária lição. Portanto, nós podemos dividir o nosso consciente, o nosso ser espiritual, e aqui não estamos falando de limites no espaço e no tempo, porque estamos falando de uma região abstrata, que é o nosso consciente ou a nossa mente. Podemos dividir a nossa mente em 3 regiões, que são os 3 andares, como se o nosso ser configurasse um castelo ou uma casa de 3 andares, aí representado nessa figura, né? Então nós temos, representando a figura e em correspondência com as 3 regiões do cérebro. A nossa casa mental, portanto, tem um porão onde mora o nosso passado, onde reside o nosso subconsciente, e guardamos todas as aquisições do nosso passado. Portanto, aí, em forma de uma lembrança não acessível à nossa razão, nós guardamos todo o resultado das nossas múltiplas vidas ao longo dos milênios. Desde os primórdios de nossa vida na matéria, nós arquivamos aí toda a memória de todas essas
múltiplas experiências ao longo do oceano do tempo. Então, trazemos os milênios de experiências do nosso espírito através de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até o hominal inferior. Todas essas experiências estão guardadas no porão da nossa mente, que André Luiz chama subconsciente. O andar intermediário representa aquele que estamos no momento. É o andar do presente, onde estamos fazendo elaborações, entrando em contato uns com os outros, experimentando a vida e sendo experimentados pela vida, adquirindo conhecimentos a todo instante. Ou seja, é aquele andar em que o nosso eu está predominantemente situado, porque nós estamos aqui agora presentes. Acredito que todos estão, né? Tem que dormir. Tá claro? Então o nosso eu está no andar intermediário da mente, que é o andar do consciente. Mas nós temos uma outra casa mental importantíssima, que André Luiz chamou de superconsciente, que representa um andar superior. Representa um andar superior da nossa mente e que se chama superconsciente. Aí estão depositadas as nossas futuras conquistas, aquilo que seremos no futuro próximo. Portanto, trazemos dentro de nós o futuro, o presente e o passado. Trazemos o resultado de todas as nossas multimilenares experiências. Temos o nosso presente, onde o nosso eu está efetuando o trabalho no momento, mas temos uma casa superior, que é o superconsciente, que nos acena para as conquistas do futuro. Portanto, essas três regiões do cérebro correspondem a três casas mentais. A primeira casa, o tronco cerebral, representa o cérebro inicial, onde o nosso espírito, então, através dessas estruturas, desenvolve o seu automatismo e o controle das funções vitais. O córtex motor, o que nos mantém em contato com a realidade, é o cérebro intermediário, onde desenvolvemos as nossas funções cognitivas, motoras e sensitivas. E os lóbulos frontais, que representa a nossa intuição, a nossa inteligência, o andar superior da mente. Então temos assim três zonas de consciência: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. O subconsciente, repetindo, representa a residência dos nossos impulsos automáticos, os nossos conhecimentos que já se transformaram em impulsos instintivos, em reflexos automáticos. Portanto, os nossos hábitos, todos os hábitos do nosso passado estão aí depositados em forma de conhecimentos automáticos, conhecimentos que nós realizamos de forma instintiva e inconsciente, porque eles já se automatizaram em decorrência da sua longa repetição em nossas muitas encarnações. No consciente, o domínio do presente, das conquistas atuais, representando então o nosso esforço e a nossa vontade. E no superconsciente, repetindo André Luiz, a casa das noções superiores, o ideal e a meta superior a ser atingido, o futuro próximo. Então nós poderíamos desenhar, obedecendo a essa conceituação de André Luiz, um mapa da nossa consciência, delineando uma região de limites imprecisos, porque não podemos colocar aí qualquer tipo de limite, como uma zona em que o Espírito se manifesta, imerso no consciente divino, que representa o oceano infinito no qual estamos mergulhados. Então nós, como consciências, como fagulhas conscientes criadas por Deus, vivemos
dentro deste oceano imenso que é o consciente divino. E aí nós delineamos uma parte, que é o nosso consciente, onde nós nos expressamos, onde nós nos sentimos presentes e nos sentimos integrados na realidade. Temos uma região superior, o superconsciente, uma inferior, o subconsciente. Portanto, o subconsciente, aquilo que já foi conquistado, o superconsciente, aquilo que conquistaremos. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos desenhar aí o nosso consciente como se fora um triângulo, ou propriamente um funil, que se abre para o infinito e que se dilata à medida que o espírito evolui. Então, o nosso consciente inicia lá nos primórdios da matéria como algo de pequeníssima expressão. E à medida que nós evoluímos, o nosso consciente vai se dilatando e nós vamos absorvendo cada vez mais porções cada vez maiores do consciente divino, e assim vamos nos engrandecendo, dilatando a nossa consciência rumo ao desejado que é a grandeza divina para a qual fomos criados. Em cada posição em que nós nos situamos nessa espécie de triângulo de ascensão, nós vamos sempre identificar uma região inferior, uma região presente e uma região superior. De tal forma que, se nós pudéssemos imaginar este primeiro eu, um eu elementar, o seu subconsciente se perde no tempo, mas o seu super é o eu vegetal. Então o mineral sonha em ser um vegetal, onde o espírito dorme, né? Nós aprendemos que o espírito dorme no vegetal. Quando o eu migra para o plano superior, o que lhe era superconsciente transforma-se em consciente. E o que lhe era consciente passa a ser subconsciente. Está claro? Mas ele terá um novo superconsciente, que é o consciente animal. Então o vegetal aspira a transformar-se num animal, com o qual ele sonha. Então o animal é o superconsciente do vegetal. Está claro? À medida que o espírito ascende para o mundo animal, o vegetal lhe torna subconsciente. E todos os conhecimentos do passado vão se depositar no seu subconsciente. Mas ele terá um novo superconsciente, que será o reino hominal. Está claro? O reino hominal é o superconsciente do reino animal. O vegetal é o subconsciente do reino animal. Estamos dizendo assim, de uma maneira geral, para que nós possamos compreender a mecânica evolutiva do espírito e a dilatação progressiva da consciência, que se faz então por estratificação de camadas. Nós vamos depositando camadas sobre camadas, representando cada encarnação que nós realizamos nesse planeta, arquivamos uma série de conhecimentos e vamos assim ascendendo pelo edifício da evolução, que é um edifício que já está pronto. É como se o edifício se fizesse de andares, e cada andar é um departamento onde o espírito estagia e desenvolve uma série de habilidades para subir depois a um outro andar. Então nós havíamos parado no animal. O superconsciente do animal é o hominal. Quando o espírito evolui para o reino nominal, o animal passa a ser o subconsciente. Está claro? Ele viverá no seu consciente atual, que é o consciente hominal, mas ele terá um outro superconsciente acenando-o para uma nova ascensão, que é o que nós vamos falar. Está claro assim? Tá. De forma que podemos desenhar nesse gráfico a dilatação do consciente, o consciente como se fora uma parte luminosa do grande oceano